A paz do Senhor, meu irmão, graças a Deus. Agradeça, meu Deus, por tudo quanto meu Senhor tem feito na minha vida. Pai justo e santo, meu Pai, em Tuas mãos eu entrego esta gravação, esta obra, para que, Senhor, Tu leve este trabalho, esta mensagem aos ouvidos de Tuas ovelhas que precisam ouvir esta mensagem e se prepararem para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, amém. Estou voltando, meu irmão. Já fiz a minha mudança, graças a Deus, e estou feliz. Deus abençoou grandemente a minha mudança. E agora estou voltando aqui com a mensagem da palavra de Deus para entregar a vocês outra vez e vos alegrar o vosso coração e vos alimentar e preparar para o dia glorioso da vinda do Senhor. Graças a Deus, estou voltando com saúde, força e vigor para fazer a obra do meu Pai, em nome de Jesus. O tema de nossa mensagem de hoje é este: a planta que Deus não plantou será arrancada. A planta que Deus não plantou será arrancada. Vamos ler Mateus 15, 13. Vejamos como é que diz ali, como Jesus falou. Mateus 15, 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Foi Jesus quem falou. E o que ele falou está falado. Toda planta celeste que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Glória a Jesus. Estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Precisamos estar preparados com nossas vestes espirituais branqueadas, lavadas no sangue do Cordeiro, aguardando o momento do ressoar da última trombeta para sermos arrebatados e juntamente com o Senhor entrarmos na cidade celestial que nos aguarda. Esta é a esperança da igreja do Senhor. Esta é a esperança da noiva do Cordeiro, da esposa do Cordeiro, a igreja querida, aquela que Jesus comprou com seu sangue na cruz do Calvário há quase 2000 anos. Graças a Deus. A planta que Deus não plantou será arrancada. Será que existem algumas plantas que Deus não plantou? Muitas. Muitas plantas existem que não foram plantadas por Deus. Não foram plantadas por Deus. De maneira nenhuma. Planta no Novo Testamento fala de religião. Fala de religião. Encontramos em João capítulo 15, versículo 1 a 2. Jesus dizendo que Deus... Vou ler para vocês ouvirem, entender melhor. Fica melhor. João 15, versículo 1 por diante. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Videira é uma planta. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A vara são os galhos.
Ele é a videira verdadeira, os galhos, que são os cristãos, as igrejas. Os cristãos são também árvore, videira, ligada no mesmo caule. Glória a Jesus. Então, existem muitas plantas, religiosamente falando, que não foram plantadas por Deus. E para eu, como cristão, você, como cristão, distinguir, conhecer, entender qual a planta espiritual, religiosamente falando, que não foram plantadas por Deus, precisamos ser cristão ativo. Precisamos ser cristão, andar de cabeça levantada, olhos abertos, em oração constante, estudando a Bíblia, para conhecermos quais as plantas que Deus não plantou. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 por diante, está revelado ali as plantas dos falsos profetas. Se conhece pelos frutos. E para conhecermos esses falsos cristãos, essas falsas igrejas, essas falsas plantas, temos que viver em oração e estudarmos a palavra, ela que revela qual é a videira certa ou qual é a errada, qual é a igreja certa, qual é a errada. É a Bíblia quem diz, por meio da vida daqueles que fazem parte da mesma e pelo que a Bíblia revela. Quando o homem encaixa nos ensinamentos bíblicos, nas doutrinas bíblicas deixadas por Deus, então a igreja é de Deus. Quando seus princípios doutrinários encaixam legalmente nos ensinamentos bíblicos. Quando as doutrinas dessas igrejas, da igreja, de qualquer uma delas, não encaixam nas doutrinas bíblicas, são espúrias, são heréticas. São plantas que Deus não plantou. Precisam ser arrancadas e serão arrancadas. Aleluia. Serão arrancadas. Olha o tema de nossa mensagem. A planta que Deus não plantou será arrancada. Aleluia. Quem fundou a igreja foi Jesus. Em Mateus 16, 18, ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, esta Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da esquina, e sobre esta pedra, que é a rocha eterna, Jesus, edificarei a minha igreja. Quando alguns mensageiros de Satanás anda dizendo na internet que Jesus não fundou a igreja, é porque ele é filho do diabo, é mentiroso. A mentira pertence ao diabo e todo mentiroso é filho de Satanás. Quem fundou a igreja foi Jesus, com seu sangue derramado no alto do Calvário. Ele comprou a igreja. Antes de morrer, ele disse: edificarei a minha igreja, porque há futuro, que ele não tinha morrido ainda. Por isso que ele usou a expressão edificarei a minha igreja. E nela as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus foi quem edificou, construiu a igreja dele. A palavra igreja significa povo tirado para fora do pecado. Então a igreja foi ele que edificou. E ele deu regra doutrinária. Ele deixou regras doutrinárias para a sua igreja. Para ela seguir em cima do risco que ele riscou.
A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela vive em cima do risco, corta em cima do risco que Deus traçou, riscou. A igreja de Cristo vive assim. A igreja que se diz evangélica, que não corta em cima do risco, nem vive em cima do risco que Deus deixou através de suas doutrinas, suas regras doutrinárias, então não é de Deus, é herética, é espúria, é planta que Deus não plantou. Tem muitas na terra, com cheiro de cristã, no entanto não é cristã, é planta que Deus não plantou. E será arrancada, chega o dia de Deus arrancá-las. Aleluia. Estão vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Estão vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Tudo está cumprido, tudo está terminado. O que cabe a mim, como um cristão que deseja morar no céu, e você, como uma cristã ou um cristão que deseja morar no céu, devemos estar preparados, aguardando o ressoar da última trombeta. Devemos estar na plataforma da estação espiritual, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, com o capacete da salvação na cabeça, o escudo da fé no braço, na vida, cabeça e braço, tudo isso aí fala da vida espiritual. A couraça, vestido com a couraça da justiça, cinto e a espada da palavra na mão do Espírito, que é a palavra. Prontos. Isso é o cristão preparado para o arrebatamento. Devemos estar dessa maneira, na plataforma da estação espiritual, aguardando a chegada do trem celestial. A qualquer momento ele está chegando, e a chegada dele é rápida, é num pestenejar de olhos. O cristão que estiver preparado dessa forma, na plataforma da estação espiritual, será tomado e levado. Quem não estiver preparado, fica. É o dever da gente, está terminado o tempo. Avisados, toda a igreja está. Não se prepara quem não quer se preparar. Não se prepara aquele cristão relaxado que ama mais o pecado, a imoralidade, a imoralidade, o pecado, o erro, a mentira, a falsidade, o engano, mais do que a palavra do Senhor. A esse, mas quem não ama essas coisas, o mundo está preparado para o arrebatamento. Estamos avisados, Deus tem avisado, nos 4 recantos da terra, Deus tem avisado o seu povo que o tempo está findo. Não é somente aqui no Brasil, não. Deus não só tem santos, a igreja dele não só está no Brasil, não. Está nos 4 recantos do mundo. Também não se constitui de placa de igreja. A igreja do Senhor se constitui de homens e mulheres, moços e moças, cristãos convertidos ao Senhor. A igreja é essa aí. Não é placas. Glória a Jesus. A planta que Deus não plantou será arrancada. Deus deu regra doutrinária para a sua igreja observar, cumprir, andar, viver. Foi Deus quem deixou. Quem conhece a necessidade da igreja é Deus. Quem conhece a igreja é Deus. Não é eu nem você, não. Homem nenhum conhece a igreja. Espiritualmente falando, quem conhece é Deus. A necessidade da igreja de Deus, quem conhece é Deus. A necessidade dela, quem conhece é o dono dela, que é Deus. Aleluia. Deus deu regra doutrinária. 53 vezes a palavra doutrina na Bíblia. 53 vezes a palavra doutrina. E este nome é neotestamentário. Doutrina, 53 vezes. Por que 53 vezes?
Porque é o dever da igreja observar e andar por cima dessas 53 vezes chamada doutrina que Deus deixou para a sua igreja observar e praticar, viver, para que tenha o direito de viver e ir para o céu. Para que tenha o direito de ser arrebatada. Fora dessa regra doutrinária, a igreja não vai. Também não é de Deus. É planta que Deus não plantou. A planta que Deus plantou vive em cima, anda em cima da regra doutrinária que o Senhor estabeleceu. Fora dessas regras, é herética. É planta que Deus não plantou. Será arrancada. Várias está sendo arrancada. Várias plantas aqui no Brasil, que ela se estendeu no mundo, cresceu muito, está sendo arrancada. Porque não foi Deus quem plantou. Você quer observar direitinho as doutrinas que Deus deixou para a sua igreja observar e cortar, viver em cima? Atos capítulo 2 e versículo 42. São 53. Vou citar somente 4 ou 5. Viu? Atos 2, 42. Você vai ver ali que os cristãos viviam em cima da doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva vivia em cima da doutrina dos apóstolos. É o dever meu e teu. O dever da igreja, a planta que Deus plantou, é essa que vive em cima da doutrina dos apóstolos. Fugiu desse aí, não é a planta que Deus plantou. Será arrancada. Será arrancada. Deus é verdadeiro. O tanto que Deus tem de amor, tem de justiça. Romanos 16, 17. Está escrito ali que a pessoa que não observar, não andar de acordo com a doutrina que aprendeu, descarta. Para eu pertencer a Deus, você pertencer a Deus, a igreja pertencer a Deus, ser a igreja plantada por Deus, temos que obedecer às doutrinas estabelecidas por Deus em sua palavra. Ou obedece à doutrina estabelecida por Deus em sua palavra, ou às doutrinas, ou então será planta que Deus não plantou. Isto posto, será arrancada. Aleluia. Será arrancada. Glória a Jesus. Existem muitas por aí. Estão sendo arrancadas. Efésios 6, 4 também fala a mesma coisa. Não devemos ensinar outra doutrina. Tem que ser a mesma que Jesus e os apóstolos deixaram. Tem que ser a mesma. Não pode ser outra. Aleluia. Efésios 6, 4, Efésios, 1 Timóteo 1, 3, diz a mesma coisa. E 1 Timóteo 6, 3 a 4. Das 53 vezes, eu citei algumas, 5 ou 6. Mas são 53 vezes que o Novo Testamento fala sobre as doutrinas bíblicas que a igreja de Deus deve andar, observar, obedecer. Aleluia. A planta que Deus não plantou será arrancada. Tem muitas por aí que Deus não plantou. Estão sendo arrancadas. Estão sendo arrancadas. Aleluia. Aí você diz, e o que é doutrinas? O que é doutrinas? Conjunto de princípios básicos. Veja lá, o que é doutrina? Conjunto de princípios básicos, aleluia, em que se fundamentaliza ou se fundamenta um sistema religioso. Doutrina é isto. O dicionário da língua portuguesa descreve isso aí. Doutrina. Conjunto de princípios básicos em que se fundamenta um sistema religioso. Isso, e as doutrinas básicas que se fundamentam a Igreja de Cristo,
consta na sua palavra, se está na sua palavra. Fora dela, não. Deus não deixou 2 livros, 2 meios, 2 Bíblias, 2 fontes doutrinárias para a sua igreja. A igreja que foi plantada por Deus só possui, só conhece uma fonte doutrinária. É o que consta na sua palavra. Não é livro de profeta fulano, de profetisa fulana. Tem uma igreja aí que tem 2 fontes doutrinárias, a Bíblia e um livro de uma grande mulher, profetisa, que eles consideram muito. Para eles é uma deusa. São 2 fontes. Então é planta que Deus não plantou. A planta que Deus plantou é aquela que se prende unicamente na sua palavra escrita. Aleluia. A planta que Deus não plantou será arrancada. Cuidado com as igrejas seitas. Com o nome igreja, mas são seitas. Por que são seitas? Como é que se conhece uma igreja seita? Através das suas doutrinas, através de seus ensinamentos. Quando o ensinamento dessa igreja condiz com o que Deus deixou em sua palavra escrita, é de Deus, é planta plantada por Deus. Mas quando não encaixa, seus ensinamentos não encaixam nos ensinamentos bíblicos, são plantas que Deus não plantou. Serão arrancadas. Aleluia. A igreja que diz, traga tudo quanto você tem, seus bens, deposite no altar da igreja, foi planta que Deus não plantou. Antes de você morrer, todos os seus bens não passe para a família nenhuma, entregue no altar da igreja, para a igreja, planta que Deus não plantou. Aleluia. Traga 100 de 100 para a igreja para receber tal bênção, planta que Deus não plantou. Traga um salário traga para o altar da igreja o mês do aluguel da sua casa, dê para a igreja, para no fim do ano receber uma casa de graça, planta que Deus não plantou. Será arrancada. E ela está sendo abalada. Ela já está sendo abalada. Aleluia. Compra uma garrafa de água consagrada para ser abençoado por Deus, planta que Deus não plantou. Compra uma vassoura consagrada para ser abençoado, planta que Deus não plantou. Não consta no Novo Testamento essa doutrina. Não consta na palavra de Deus essas doutrinas. Quer ver a fonte principal para Deus abençoar você e eu? Quer ouvir? Sem precisar comprar vassoura consagrada, água ungida, chave ungida, travesseiro ungido, roupa ungida, tijolo ungido, feijão ungido. Dá um meio do aluguel da casa para a igreja, e etc. Quer ver? Que não depende disso para você ser abençoado? Escute o que é que a palavra de Deus diz. Aqui quem fala é Deus. Neste canal, quem fala é Deus, através de um homem fraco, pecador, mas remido pelo sangue de Jesus. Escute. Deuteronômio capítulo 28. Escute, preste bem atenção.
E será que, se ouvires a voz do Senhor, olha uma condição, primeira condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, segunda condição, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha a bênção, é fruto de tudo isso. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. E assim segue até o versículo 14 do capítulo 21 de Deuteronômio. Está vendo as condições para tu ser abençoado por Deus? Para eu ser abençoado por Deus? Depende de tu dar um aluguel de uma casa tua para a igreja? Depende de comprar objetos consagrados, ungidos? Depende. Aleluia. Não depende de nada dessas heresias. Quem criou tudo isso e pratica tudo isso são seitas, plantas que Deus não plantou, plantada pelo homem, no intuito de enricar, ganhar muito dinheiro. Não depende. A bênção de Deus para você nem para mim não depende dessas coisas não. Depende da minha obediência ao Senhor. A minha aproximação de Deus e a obediência a Ele, de acordo com o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 por diante. A planta que Deus não plantou será arrancada. E a planta que Deus plantou são aquelas que realmente seus ensinamentos estão baseados nos ensinamentos bíblicos. Não foge das regras bíblicas. Do jeito que tem igrejas que são plantas que Deus não plantou, existem pastores que também são plantas que Deus não plantou na igreja. Ensinando e agindo fora dos padrões bíblicos. São homens que Deus não plantou, nem chamou, nem consagrou para a obra. Que esse dia do pastor que consagra a mulher para o ministério da igreja. Um homem desse foi chamado por Deus, é planta que Deus plantou dentro da igreja? São falsa planta, agindo fora dos padrões bíblicos. Será arrancado. Diz, arranca. Não fica não. Se não arranca agora com a igreja na terra, com a igreja fiel do Senhor da terra, arrancará na hora do arrebatamento, porque eles ficam. Mas não sobem. Aleluia. Planta que Deus não plantou será arrancada. Irmãos, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, meu jovem em Cristo, minha jovem em Cristo, em nome de Jesus, tenhamos cuidado. Não vamos pensar porque fala no nome do Senhor é de Deus. Nem tudo que fala no nome de Deus é de Deus. Nem tudo que diz que é de Deus é de Deus. Nem tudo que tem cheiro das coisas espirituais são de Deus. Vamos ter cuidado. Os enganadores estão cheios. Espíritos enganadores no meio da igreja estão cheios. Você vai navegando na internet, você encontra uma pessoa, é você que está aí na tela do seu celular, Deus está mandando te dizer que amanhã a vitória está na tua mão. Que Deus é esse? São mentirosos.
Precisamos ter cuidado. Estamos avisados que estamos no fim e Jesus está voltando a qualquer momento para buscar o seu povo. Estamos avisados. Mas o tema de nossa mensagem é este. A planta que Deus não plantou será arrancada. Tem uma planta aí que está quase no zero. Está muito grande em muitos países. O Brasil se estendeu muito no Brasil, mas está no zero. Está no zero. Deus está arrancando. E tem mais duas. Está na mira de Deus para serem arrancadas. Mais duas. Porque não tem vivido de acordo com a palavra do Senhor. São plantas que Deus não plantou. Ensinando e vivendo os fiéis fazerem coisa totalmente fora do padrão bíblico. Aleluia. Graças a Deus. Agradeça-me, Deus. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Como sempre eu aviso em todos os meus lançamentos, todos os meus livros, vídeos. Estou aguardando o dia glorioso da vinda do meu Senhor. Amém.